Achou! Achou! Vamos embora para a parte 2. Vamos embora para a parte 2 sobre o renascimento cultural e o humanismo. Nesse vídeo eu queria tratar de maneira bem objetiva quais eram as principais ideias, as principais características que os humanistas e os renascentistas valorizavam. Beleza? Quais são essas principais ideias? Gente, a gente de certa forma já falou dessas ideias no vídeo anterior. Mas vamos dar nome a essas ideias, tá bom? Vamos dar nome a essas ideias. Primeira ideia, primeira característica do renascimento cultural, do humanismo, é o antropocentrismo. Antropo de homem, centrismo, centro. Ou seja, esses movimentos colocavam o ser humano no centro das reflexões. Beleza? O ser humano estava agora no centro das preocupações. Essa imagem bem famosa é um desenho de Leonardo da Vinci, em que ele se inspira em um arquiteto e engenheiro da Roma Antiga chamado Marco Vitruvio Polião. O nome que se dá para esse desenho é o homem vitruviano, em que Leonardo da Vinci homenageava esse engenheiro. E esse engenheiro romano, ele dizia que o corpo humano é algo perfeito, algo até matemático, podemos dizer assim, que algo que deveria ser estudado, valorizado e de certa forma propagado como inspiração. Olha só, a maneira como os caras agora estão percebendo o ser humano. O ser humano agora é algo belo, perfeito, que deve ser colocado em ênfase, como destaque. Isso é muito importante. Outra característica, então, o antropocentrismo é a ideia de que o homem está no centro das investigações, no centro das preocupações. Outra ideia que eu já mencionei, desculpa, antes de a gente avançar, eu gosto muito dessa imagem. Eu gosto muito dessa imagem, uma pintura de Rembrandt, o pintor Rembrandt, pintor holandês, em que ele está representando aí uma aula de anatomia, uma aula sobre o estudo do corpo humano. E eu acho bem interessante, porque, primeiro, estudar na Idade Média o ser humano, o corpo humano, abrir o corpo humano era algo proibido, porque você estaria violando algo sagrado que é o corpo humano. E os renascentistas, os humanistas, eles vão quebrar esse tabu. Eles vão, não concordo não, vamos estudar a fundo mesmo, vamos olhar com os nossos próprios olhos como é que é por dentro do ser humano, como são os órgãos, como funciona. E essa curiosidade permitiu o desenvolvimento da anatomia. E eu gosto muito dessa imagem. Por quê? Porque, de certa forma, a atenção dos caras está para onde? Para o corpo humano, para o ser humano. Eles querem estudar como o corpo humano funciona. Ou seja, eles querem colocar o ser humano, o corpo humano, no centro das suas atenções. É muito significativa essa imagem. E eu convido você a, se quiser, parar um pouquinho ali, analisa aí essa imagem, vê como ela é uma expressão, para mim, é uma expressão do antropocentrismo. Beleza? E, de certa forma, do racionalismo. Ou seja, outra característica do humanismo, do renascimento cultural, é o racionalismo, a valorização da capacidade racional do ser humano, a capacidade de investigar, a capacidade de conhecer, de criar conhecimentos a partir dessas investigações novas. E essa imagem representa isso, se tu perceber, porque os caras estão, a partir da análise, da investigação, conhecendo como, nesse caso, o corpo humano funciona, como são os órgãos, as veias, as artérias, ossos e por aí vai. Beleza? Então, não é agora a galera quer criar um conhecimento a partir apenas dos dogmas da igreja. Não. Eles querem, a partir da investigação racional, crítica, criar e chegar a novos conhecimentos. Fechado? Antropocentrismo e a segunda característica, o racionalismo.
Terceira característica, o individualismo. Gente, os renascentistas, os humanistas, eles vão dar ênfase não ao ser humano no geral, mas a cada indivíduo. Cada indivíduo tem um valor próprio, uma capacidade própria. Por exemplo, uma manifestação importante do individualismo é quando os artistas renascentistas faziam questão de colocar, assinar seu nome nas pinturas. Dizer, ó, fui eu que pintei. Ó, vê como eu tenho, ó, capacidade, essa habilidade para fazer uma coisa bela. Então, o individualismo, o ser em específico, o indivíduo em específico, é também agora colocado num lugar de importância, de destaque. Terceira característica, beleza? Quarta característica é esse nome que talvez eu não sei se você conhece ou não, mas o nome é hedonismo. Hedonismo pode significar a valorização dos prazeres terrenos dessa vida aqui. Para os renascentistas, a felicidade não deveria ser buscada apenas na eternidade, mas a felicidade poderia ser experimentada aqui nessa vida. Então, a vida presente, a vida aqui nesta terra deve ser valorizada e vista com alegria, com felicidade. Não só a vida aqui na terra, mas também os seus prazeres também. Isso é muito importante. Beleza? O hedonismo significa a valorização da felicidade aqui nesta vida. Essa felicidade é experimentada pelos prazeres que nós temos nesta vida. A felicidade não deve ser apenas alcançada na eternidade. E óbvio, vê só, o ser humano é visto com pessimismo ou com otimismo? É otimismo, né? Ou seja, o ser humano é visto como belo. O ser humano é colocado no centro das investigações. A vida aqui na Terra é também colocada como o lugar onde podemos alcançar felicidade. Ora, essa nova maneira de pensar, essas características contribuíram para ver a vida do ser humano nessa terra como uma maneira otimista. Ou seja, o pessoal começou a entender, a acreditar que o ser humano tem uma tendência de progredir, de evoluir. Ou seja, o otimismo trazido pelo humanismo, o renascimento cultural, trazia a ênfase e a importância de que era possível evoluir, progredir. A humanidade poderia experimentar o progresso contínuo, ou seja, esse progresso constante. Isso é muito importante, sabe por quê? Isso contribuiu para que o ser humano, as pessoas vissem o ser humano como capaz de dominar a natureza a seu serviço. Ou seja, capaz de, a partir da sua relação com a natureza, permitir cada vez mais uma sensação de conquista, de domínio do ser humano sobre a natureza. E eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas a gente está no ano de 2026, tá? E estamos em abril e estamos no momento em que 4 astronautas norte-americanos estão fazendo uma viagem quase que inédita, quase não, inédita. Se você está acompanhando, se você se lembra, é a viagem que os 4 astronautas estão dando uma órbita à Lua, estão pela primeira vez vendo o lado oculto da Lua. Ou seja, esses 4 astronautas são os primeiros seres humanos a irem o mais longe do planeta Terra. Gente, isso é uma expressão da ideia de que o ser humano ele está na sua relação com a natureza e o universo, uma relação de domínio, de conquista. E não parou não, tá? Não parou não. A galera tem ainda essa ideia de que é possível dominar o máximo, não só a natureza, como o espaço. Ou seja, é uma influência clara que o Renascimento e o humanismo têm em nossos dias. Beleza? Só lembrando, vamos lembrar as 5 principais ideias, as 5 principais características do Renascimento e do humanismo. Antropocentrismo, ou seja, o homem no centro das preocupações. O racionalismo,
a valorização da capacidade racional para a produção do conhecimento, o individualismo, ou seja, o indivíduo em si é colocado em evidência, em importância. Quarto, o hedonismo, ou seja, a ideia de que é possível ser feliz, se satisfazer nesta vida terrena. E a quinta, uma percepção otimista do ser humano, uma percepção de que o ser humano poderia experimentar o progresso, experimentar esse domínio do ser humano sobre a natureza e sobre o espaço. Beleza? Segundo vídeo finalizado. Ei, temos o terceiro. Fica aqui e vamos embora. Vamos lá.